Eu vou misturar 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius com 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Toda vez que for fazer uma questão dessa, na questão tem que aparecer o calor latente de fusão, que é 80 calorias por grama. O calor específico da água também tem que ser dado, que é 1 caloria por grama graus Celsius. Então, esses caras aqui, eles precisam aparecer, tá? Eles são dados da questão. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai misturar uma substância na fase sólida com outra na fase líquida. Só que quando a gente olha aqui, o gelo já está na temperatura máxima que ele tem, tá? A maior temperatura que o gelo alcança. Então, a partir daqui, ele já começa o processo de fusão. Já começa a fusão do gelo aqui. Quando a gente pegar uma questão dessa, a gente tem que fazer uma coisa chamada verificação. O que vem a ser essa verificação? Eu preciso verificar quanto que a substância precisa para a fusão e depois verificar quanto que a outra substância pode doar. Ou seja, eu tenho diferença de temperatura. Eu tenho gelo a 0 e água a 20. Então, a água vai aquecer o gelo. Será que essa água tem calor, né, energia suficiente para derreter o gelo? Então, a gente vai verificar isso agora. Então, eu vou fazer aqui uma verificação. Para o gelo já está a 0 graus Celsius. Então, para saber quanto que o gelo precisa para derreter, eu vou aplicar a nossa equação lá do Q mole, sendo que é a fusão. Então, eu vou fazer aqui, ó, calor que o gelo precisa. Eu tenho 50 gramas de gelo, calor latente de fusão vale 80. Então, quando eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 8, 40, e mais 2 zeros aqui. O que foi esse valor que eu descobri aqui? O que representa essas 4.000 calorias aqui? 4.000 calorias é o que o gelo precisa para a fusão total. Então, como a gente está, ao mesmo tempo, vendo o conteúdo e resolvendo o exercício, deixa eu gastar um tempinho aqui com isso, ó. Isso aqui é a energia para fusão total do gelo. Então, se o gelo receber 4.000 calorias, eu vou ter a fusão total dele. Nesse calorímetro, a gente está, nesse sistema termicamente isolado, né? A gente está misturando gelo e água. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a verificação para a água. Porque é a água que vai ceder calor para o gelo. E quando eu fizer essa verificação, já que a água cede calor, ela reduz a temperatura. Então, a água aqui, ó, eu vou usar o quimicão. MC delta teta. E detalhe, essa água, ela está a 20 graus Celsius. O gelo está a 0. 0 era a maior temperatura para o gelo. E para a água é a menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o quimicão, tá? Sendo que a variação de temperatura vai ser a temperatura final, que é 0, menos a inicial, que é 20. Aí você vai perguntar, mas por que 0? Porque 0 é a menor temperatura que a água chega.
Então, se a água reduzir de 20 para zero, ela vai conseguir ceder uma certa quantidade ali de energia. Então, vamos ver quanto vai dar isso aqui, ó. 100 vezes 1 dá 100, 100 vezes 20 vai dar 2.000, só que é menos. Então, nós descobrimos aqui, ó, que a água pode ceder 2.000 calorias. Então, isso aqui é a energia total que a água pode ceder nessa situação. O que você conclui daqui, após fazer essa verificação? A gente verificou, deixa eu diminuir aqui, ó. A gente verificou que o gelo precisa de 4.000 calorias. Só que a água só consegue ceder 2.000. O que vai acontecer? A água derrete o gelo, mas derrete todo. Ela não tem energia suficiente para derreter o gelo todo. Mas ela derrete uma parte do gelo. Uma parte do gelo ela derrete. Então, qual é a conclusão aqui que a gente chega? Ó, a água consegue derreter ou fundir parte do gelo. Então, eu tenho uma coisa chamada fusão parcial do gelo. Ou seja, a água consegue fundir o gelo, mas não todo. E aí a gente pode fazer aqui, ó. Se o gelo precisa de 4.000 calorias para a fusão de 50 gramas, 2.000 calorias vai fundir quantas gramas? Eu vou ter fusão de 25 gramas. Então, essa aqui, ó, esse valor é a massa derretida de gelo. Então, 25 gramas é o gelo que se tornou água. Então, o que eu vou ter ao final? Então, ao final, teremos. Eu tinha, ó, olhando aqui para o enunciado, eu tinha 100 gramas de água, 50 gramas de gelo. Como derreteu metade, então eu vou ter 125 gramas de água e 25 gramas de gelo. A que temperatura? Ambos a 0 graus Celsius. Por que a 0 graus Celsius? Porque quando a água cede as 2.000 calorias, ela consegue fazer a fusão total do gelo e ambos chegam a 0. Quando ambos chegam a 0, não tem mais troca de calor. Então eu vou ter água e gelo no equilíbrio. Aí você vai falar assim para mim, poxa, mas é possível ter água e gelo juntos? Sim. Quem já foi à praia e levou um cooler com gelo, provavelmente já percebeu isso, que aí chega no final do dia, você vai ver lá o cooler com bastante água e gelo. Se
Se você tiver um termômetro para medir a temperatura ali, você vai ver que vai estar a 0 graus Celsius. Se estiver ali na praia, nível do mar, ela vai estar a 0 graus Celsius. Claro que com o tempo, aquele gelo todo vai virar água, mas ele vai virar água por causa do ambiente. O ambiente acaba aquecendo, né? O cooler, ele acaba deixando com que parte da energia de fora entre ali, e aí vai aquecer e vai acabar fundindo o gelo todo. Mas isso demora. Quando a gente olha num curto intervalo de tempo, tipo um período ali que você vai à praia, você vai perceber que isso acontece. Então, se a gente quiser traçar um gráfico aqui, ó, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Se eu quisesse traçar, tipo aqui, ó, temperatura e calor, por exemplo, né? Vou botar aqui, vou botar o calor mesmo. A água estava aqui a 20 graus Celsius. E aí o gelo estava aqui a 0. Então é como se eu tivesse aqui, ó. Isso aqui. Quando eu olho para cá, eu percebo que sobra gelo. Então, ó, a água reduz a temperatura. O gelo não reduz a temperatura, mas ele aumenta ali a quantidade de energia recebida. Então, eu vou ter uma coisa chamada fusão parcial do gelo.